mandou pra você. Muito obrigada, Fabi. A dieta faz como? Não faz, esquece, Não faz, isso, esquece isso. e simplesmente come. É isso. Pode... Essa é a Ana Carolina de Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Hoje ela tem um propósito de vida, dar voz a mulheres e crianças vítimas de violência. Foi a mulher mais votada como vereadora da história do Brasil. Olá pessoal, mais um Pod Guiaziane pra vocês. Hoje eu trouxe uma convidada que vocês precisam ficar aí. Eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? O Brasil inteiro conhece e começou a conhecê-la por conta de uma tragédia que aconteceu na vida dela. Mas hoje ela tem uma resiliência que eu tenho que contar essa história pra vocês, tá? Mas antes eu quero agradecer o meu Grupo Monteiro, que é o meu patrocinador master. O Grupo Monteiro é um grupo de facilities, tem mais de 60 anos de mercado aqui da Zona Norte. O que é facilities? Portaria virtual, limpeza, recepção, tudo que você precisar para o seu condomínio, o Grupo Monteiro, lá do Rui Monteiro, pode te ajudar, tá bom? E eu sempre trago aqui também a Bolos Fabi, Bolos da Fabiana, tá? Bolos Fabi artesanal, que eu vou entregar agora para minha convidada, que eu vou te apresentar agora. Ana Carolina Oliveira, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, eu sou fã do seu trabalho. Obrigada. E é claro que a gente já se conectou algumas vezes, mas a gente vai explicar um pouquinho. Olha, isso aqui a Fabi mandou pra você. Muito obrigada, Fabi. A dieta faz como? Não faz, esquece, não faz, isso, esquece isso. E simplesmente come. É isso. Pode deixar, Fabi, eu vou provar e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Você vai amar. Ela é da Zona Norte, como nós, né? Como nós. É isso. Uma vez Zona Norte, a gente não sai da Zona Norte. É Zone Lovers, né? Tentam te tirar daqui, eu tenho certeza. Não tenha dúvidas. Já querem me levar lá pro outro lado da Zona Sul. Eu falo, nem pensar. Olha que delícia, gente. Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui, Ana. Eu sei que tua agenda é muito corrida. Imagina. Aliás, gente, pra quem não sabe, a vereadora mais votada da história de São Paulo? Do Brasil. Do Brasil! Só isso, só do Brasil. Eu fui eleita, né? Sou a segunda vereadora aqui de São Paulo, mas bem eleita, atrás do Lucas Pavanato. Mas na história, eu como uma mulher... Sim, como mulher vereadora, né? Como mulher vereadora pro cargo, eu sou da história do Brasil. Caraca, que demais, Graças gente. a Deus, né? Graças a Deus. E você tá trazendo isso, eu sei, eu acompanho você. Eu te falei, né? Não acompanho, você falou, meu Guiaziane não me segue, mas eu sigo, pode ver lá. Eu te acompanho há muito tempo. E até quando eu vou participar de podcast, ou conto a história, ou quando eu vou fazer uma reunião com algum empresário, eu sempre conto da minha história. E não tem como não falar da Isabela, né? Eu estava fazendo pós-graduação na época, porque eu era gerente de marketing, e eu estava fazendo pós-graduação em 2008, e nessa época eu estava fazendo TCC já. Aí aconteceu aquilo com a Isabela, e a Luana tem a mesma idade da Isabela, então ela tinha 5 aninhos, e ela ficava com babá. E eu fiquei transtornada, parecia que era uma sobrinha minha, de verdade. E aí eu mudei completamente a história da minha vida, porque daí eu falei, não quero mais trabalhar assim, não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou sair de 7 horas da manhã e voltar às 7 horas da noite e não vou ficar com a Luana. Eu mudei completamente, virei representante comercial para ter um escritório na minha casa. Ninguém tinha home office na época. Então, assim, porque... Era muito difícil mesmo. Não tinha, eu pensava que eu ia parar de trabalhar, mas não. Aí eu conseguia... A Luana estudava de manhã, então ela ficava de manhã na escola, eu ficava nas reuniões, à tarde eu ficava em casa e ela comigo. Mas isso porque foi tão triste, né? Tão pesado. Acho que muitas mães devem falar isso pra você, né? O sentimento de que todo mundo tem proximidade com ela, que as pessoas ficam falando assim, nossa, parece que ela é da minha família, parece que vocês são da minha família. As pessoas se identificam. E isso pra mim é muito gratificante, porque eu queria muito realmente que hoje todas as pessoas que tem um carinho por mim, um carinho pela história, né, um carinho pela minha filha, tivessem tido a oportunidade de conhecê-la, porque ela realmente, não é porque é minha filha, não é porque tudo aconteceu, mas ela realmente, ela tinha um carisma, ela era diferenciada. E a gente sabe, né, uma luz, né? Quantas pessoas a gente vê aí que são vítimas de tragédias, que são realmente essas referências e que deixaram as suas marcas. Sim. Então, hoje, saber que não só ela, como eu, como a minha história, como tudo se transformou, e eu escuto histórias assim como a sua, que mudaram a vida de alguém, que mudaram a rotina de alguém, que mudaram o comportamento de alguém. Exatamente. E eu lá naquela época, né, que eu falei assim, se fosse, eu tenho certeza que se fosse para minha filha deixar uma mensagem, que essa mensagem fosse para o mundo inteiro.
E eu acho que não foi diferente. Óbvio que não é em todos os lugares do mundo que a gente chega, mas quantas pessoas brasileiros que estão em outros países, outros lugares, que lembram até hoje, que Todo sabem, mundo lembra. que sabe, que tem alguma história para falar daquela época ou que lembra. Então, isso para mim realmente é muito gratificante. Ai, obrigada, de verdade, porque assim, eu falei pros meninos, você vai chorar? Eu falei, não, eu vou tentar não chorar, porque a ideia é a gente já sabe da história, já sabe o que aconteceu, já sabe que tem várias séries sobre o assunto. A ideia é a gente lembrar dela com carinho e falar da sua resiliência. Nossa, cara, como você, assim, não dá pra nem se imaginar no teu lugar, mas como você foi resiliente, como você é um exemplo pra todas as mulheres. Mas eu acho que chorar é uma realidade da nossa vida, né? Não adianta a gente tentar disfarçar ou mudar aquilo que nos acontece, o nosso sentimento. Eu tenho dias, eu falo, eu já gravei Já vi vários sim. podcasts, eu tenho meu próprio podcast. Tem dia que eu tô que parece uma rocha, que eu tô plena. Tem dia que eu acordo que o bom dia eu já tô chorando. Chego num lugar assim pra gravar, assim como você, a pessoa me dá bom dia, eu já tô emocionada chorando. Então, cada dia a gente tá de um jeito e isso também traz proximidade. Sim. Porque as pessoas sabem e sentem que a gente é ser humano assim como elas, né? É verdade. Isso eu gosto de trazer essa proximidade das pessoas entenderem que essa sou eu e que. E é verdade, é tudo de verdade, exato, né? E que não dá. Mas é um prazer falar sobre ela, contar minha história sobre ela. Eu amo. Foi ela que me trouxe até aqui. Eu estou aqui conversando hoje com você por causa dessa história. Então, é óbvio que eu sou grata por tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado, não tirando uma tristeza ou algo que existiu lá no passado, mas essa história se transformou. Sim. Então ela se transformou de uma forma que hoje ela se torna muito grandiosa para ajudar outras pessoas. Com certeza. Que esse eu sinto hoje que é meu propósito e minha meta de vida. Exatamente, eu ia falar isso. Tiveram algumas tragédias no Brasil e a gente vê como mulheres como você, como a mãe da Daniela Pérez, ela também teve um propósito de vida que mudou completamente a vida dela. A Glória é um símbolo. É um símbolo. Mas sem esse propósito, eu acho que a pessoa não consegue mais viver. Porque, assim, a gente dá nome para quem perdeu o marido, né, que ficou viúva, dá nome para quem perdeu os pais, o órfão, não tem nome para quem perde o filho. Então, assim, não, vou chorar. Não tem como, né, gente? Então, assim, obrigada por você estar aqui falando dela um pouco com a gente. Não tem como não pensar em você e não lembrar dela e não sentir uma emoção daquela época que foi muito difícil para todo mundo, né? E isso que você falou é muito forte. Eu até reescrevi, eu tenho falado em palestras também, e reescrevi exatamente isso. Para tudo se tem um nome. Para tudo se tem um significado. E para uma mãe que perde um filho, não tem nome. Você não vai, acho que nem a inteligência artificial vai encontrar, vai te dar uma resposta tão com propriedade, porque não existe. Não existe. É uma coisa você vai procurar onde você quiser. E como eu falei pra você, a gente não quer nem se imaginar no lugar, entendeu? Não, e eu não quero, de verdade, assim, eu não desejo isso pra ninguém. A gente sabe que é uma realidade, a gente sabe que acontece em muitas famílias. Muitas, né? Até mesmo criança você não imagina mesmo, né? Mas quando você fala de perder alguém, que alguém vai... Assim, apesar da gente saber que pode acontecer a qualquer momento, é algo que você quer que seja tão distante ao mesmo tempo. Você sabe que acontece, mas você não quer nem estar por perto, né? Imagina na sua casa. Acontece só nos canais de tragédia, acontece na casa do vizinho, eu conheço alguém que já passou por isso, mas você nunca imagina que isso vai bater na sua porta. Exatamente. Então, por isso, assim, a gente admira a sua resiliência e o seu propósito, que a gente vai contar um pouquinho hoje, né? Então, Bora. Eu sei que eu acompanho você, eu vi 2 programas lá. Então, você tem um podcast e tem também um programa que é um projeto, o Silêncio que Grita. Cara, eu vi isso. Inclusive, você já tá com a roupa laranja do Silêncio que Grita. Eu conheço um projeto bem parecido, eu acredito que seja, que é da nossa igreja, que chama Aprendendo a Dizer Não. Que é para mostrar, ilustrar para as crianças o que pode, onde pode tocar, onde não pode. Quer contar um pouquinho do seu projeto, então, pra gente? Então, vamos lá. Eu tenho Dando Voz, que foi idealizado para realmente dar voz
a outras pessoas, outras vítimas também, né? Não só por isso, mas eu trago no meu canal, no meu podcast, pessoas que tragam uma mensagem, pessoas que podem de alguma forma tocar as outras, seja, infelizmente, hoje recebo também muitas vítimas, seja de abuso sexual, de violência, mas também muitos profissionais que podem dar orientação, que podem transformar as pessoas, porque quantos relatos eu vejo ali dentro, do mesmo jeito que você deve receber aqui, seja um empresário para falar aqui, seja eu ou uma pessoa que tem uma história de vida, seja uma vítima, qualquer pessoa, ela tem uma mensagem para trazer. Então o empresário que vai pegar uma dica da pessoa que está aqui para poder falar, o como ele prosperou, até mesmo, sei lá, quebrei e me recuperei, porque as pessoas acham também que isso não vai acontecer na vida delas. Exatamente. Nenhuma dessas situações que eu relatei, seja você ser uma vítima, seja você passar por uma tragédia, seja um empresário que quebra e consegue se recuperar, seja um empresário de muito sucesso, como ele prosperou dessa forma. Então, todo mundo tem uma mensagem dentro da sua história, seja conhecido ou desconhecido, alguma mensagem para passar para o outro. E alguém está precisando dessa ajuda. Então, é exatamente esse o propósito de poder levar essas pessoas no meu podcast e poder tratar sobre o tema. Inclusive, eu vi um podcast seu, acho que foi uma das últimas, a Ana Beatriz, que ela falou sobre ela sofreu abuso na infância e tal, e aí ela falou que a mãe dela não foi uma roda de conversa que eu fiz. Então, eu achei que era o teu podcast. Ela foi no meu podcast, acho que o episódio dela ainda não foi ao ar, porque eu gravei com ela, se eu não me engano, semana passada. E graças a Deus, a gente tá com vários aí pra sair, mas foi uma roda de conversa que eu fiz só com vítimas de violência e de abuso. E nossa, ela é uma vítima. Mas o dela, assim, deu um nó na minha garganta, porque ela... a mãe. É a mãe e não sei, alguém respondeu lá, eu vi um comentário, que a mãe não amava ela. Isso acontece. E assim, eu fiquei assim, oi? Quando ela viu, isso. Quando ela mesma, a Ana, ela esteve no meu podcast, como eu disse semana passada, quando ela trouxe a história dela ali, ela mesma se colocou nesse lugar. Caracas, aqui ou é o pai, ou é uma outra pessoa da família, um tio, alguém próximo. Mas não a mãe, né? Ela era a única que tinha mãe. Porque quando você fala de mãe, por mais que muitas pessoas não tenham algumas mães que sejam referências e existem todo tipo de mãe, ela ocupava exatamente aquele lugar é uma mãe. Quando você fala a palavra mãe, você já remete a amor e proteção. Sim. Automaticamente. Seja essa mãe amando, e quantos relatos, quantas pessoas eu já recebi no meu podcast que a mãe era abusadora, a mãe era narcisista, enfim, violenta e tudo mais. Então, o relato dela foi muito forte e ela se colocou nesse lugar. Meu Deus, eu sou a única vítima de uma mãe. Ela se emocionou demais. Então aí ela contou depois, eu fiz um episódio só com ela e ela contou um pouco mais da história dela. É assustadora a história dela, assim, Dá pra ver o olhar dela é triste, porque até a pessoa se recuperar disso, eu acho que é muito complicado. Eu acho que hoje, graças a Deus, como ela me contou, hoje ela tem uma família, um marido que acolheu ela, ela tem 2 filhos, então a história dela de reconstrução também é muito linda. E ela não parou. E o recado muito importante que eu sempre digo, não é sobre o que te acontece, é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. Então isso é muito fundamental. Admirável, né? É fundamental porque ela podia muito bem ter ficado presa naquela história da mãe e até repetir um ciclo na vida dela. De ser uma mulher narcisista, de ser uma mulher agressora, uma mulher abusadora. Que é muito comum, né? Repetir o que aconteceu com você. Exatamente. Porque é aquilo que você aprendeu a fazer. Você cresceu vivendo naquele ambiente, aprendendo aquilo. Então, graças a Deus, hoje eu tenho vítimas que se transformaram muito além disso e para mim é muito legal poder contar porque as pessoas se identificam. Alguém já passou por alguma situação difícil. Por isso que é tão importante dar voz, né, para essas pessoas. Por isso que o nome é esse, né? Dando voz, exatamente. E o Silêncio que Grita, que hoje é um grande projeto, assim, ele nasceu tão pequenininho, com um propósito, e ele tá indo muito além disso, de salvar vidas, de ajudar pessoas, de falar do tema. Ele surgiu no Maio Laranja, por isso que eu falei que você já estava pronta para o nosso projeto. Já tô pronta, o que precisar inclusive, a gente divulga, tá? Venha ser nossa apoiadora também, vai ser maravilhoso. Sim.
Mas o projeto surgiu dessa ideia, de muitos relatos, de tantas coisas que acontecem aí. Isso foi antes ou depois de você ser vereadora? Isso foi depois. Foi depois. Eu lancei o projeto em maio do ano passado, no Maio Tá. Laranja. Tá. Que é o mês de conscientização e prevenção do abuso e da violência sexual. E é um tema que está na casa de todo mundo. Sim, a gente nem imagina, né? Não faz ideia. Quando eu comecei a me aprofundar, porque os relatos começaram a vir, né, as denúncias começaram a vir no gabinete, a maioria dos seus casos, quase 70% deles acontece dentro da própria casa, 80% com pessoas próximas à família, com pessoas que realmente deveriam ser a rede de proteção e não são. Meu Deus. Então, quando você fala que todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, e quando você pega o seu filho inocente, então as pessoas acham que isso nunca vai acontecer com elas, e isso é muito grave. Então, o projeto surgiu exatamente disso, de poder levar a informação e a conscientização. Porque hoje a gente sabe que uma criança abusada, um adolescente ou até um adulto abusado, é um trauma que fica. Então a gente tem que tratar algo que já existe. E por que a gente não prevenir? Por que a gente não fazer um trabalho de conscientização forte para prevenir? Para elas entenderem quando estão sendo abusadas, é isso? Para não chegarem a serem abusadas. Sim, tá. Porque uma criança conscientizada, uma criança informada, ela não vai passar por isso. Por que eu digo isso? Porque o abusador, ele tem as suas características. Então ele não escolhe uma criança, ele não vai ali, eu quero aquela criança que ela é bonitinha, blá, blá, blá. Ele escolhe primeiro o contexto familiar dela. Ele analisa o contexto familiar dela, né? Na sua maioria dos casos, óbvio que existem as suas exceções, mas na sua maioria dos casos, ele escolhe o contexto familiar dela. Aqueles pais são extremamente protetores, aqueles pais são distraídos, aquela criança vive com um tio, vive na casa de alguém, é uma criança mais solta, mais livre. Então, e outra, o abusador também não entra assim para ser extremamente agressor, né? É uma pessoa legal, uma pessoa acolhedora, carinhosa. E aquele que você vai falar, não é possível. Meu Deus. Meu Deus, aquela pessoa fez isso. Então, é todo um contexto do que a gente viu, porque se ele sabe que aquela criança sabe se proteger, que ela sabe pedir ajuda, que ela vai se comunicar com o pai e com a mãe, o abusador e o agressor, ele não quer ser descoberto. Ele não vai fazer com essa pessoa, ele não vai fazer com essa criança, ele vai escolher uma outra vítima. Então, por isso que a gente tem que falar. E é igual, eu uso muito essa referência que eu acho importante. Quando você vai estudar para a faculdade, você vai fazer um curso, você vai fazer alguma coisa, você não tem que estudar só aquela matéria para você se preparar para uma prova, para um concurso? É a mesma coisa o abuso. Você precisa falar diariamente com aquela criança, reforçar, para que a criança realmente entenda. Eu vou te dar um exemplo, claro que eu falo para as pessoas, eu gosto de usar exemplos que acontecem comigo na minha casa. Eu estive com a minha filha aqui no shopping Center Norte. Como ela chama? Maria Fernanda. Aí eu saí só eu e ela, a Mafê. O meu filho tinha ido pro futebol com meu marido. E como ele chama? Miguel. Miguel. O Miguel tem 9 anos, a Maria Fernanda tem 5, faz 6 agora em fevereiro. E a gente foi no Ela Quis Ir no McDonald's, levei ela no McDonald's, então eu deixei ela sentadinha na mesa, que realmente estava na minha visão, e fui pegar o pedido. Enquanto ela estava comendo ali, eu fui falando para ela, ô filha, me diz uma coisa, se a mamãe tá lá pegando o lanche, e vem uma pessoa aqui falar com você, e fala que quer te dar uma bala, que quer te dar um doce, que quer levar você para algum lugar, o que você faz? O que ela falou? Ela falou que ela ia gritar. Que ela ia gritar e que ela ia sair correndo, e realmente é o que eu ensinei para ela. Mas você percebe que eu tava num momento extremamente de descontração, que não seria necessário fazer aquilo. Ninguém que tava ali no McDonald's sentado com seus filhos fez isso. Então, assim, não é porque eu sou diferente, é que como eu tenho vivido isso, é um momentinho assim de levar pra mesa. Por que não se fala do assunto na hora do almoço, na hora do jantar, no café da manhã, numa reunião de família de final de semana? E na escola? Porque assim, as crianças, elas estão ali para aprender, né? Existe algum projeto para se colocar isso nas escolas? Então, eu já protocolei projetos para que a gente tenha isso, e muitas escolas aceitam. Ah, elas têm que aceitar ou não? Não, eu tô dizendo assim, quando você pega, por exemplo, escolas particulares, né? Quando a gente põe um protocolo aqui no município, você tá falando de escolas da prefeitura. Sim. Só que, independente disso, eu quero levar isso para a escola dos meus filhos.
Eu quero pra levar... Pra todo mundo. Pra todo mundo. Que independe da classe social, né? Mas, Nancy, isso é um tabu. Sério? É um tabu você levar pra escola, porque as pessoas ainda têm a ideia de que você falar sobre educação sexual é ir à escola e ensinar as crianças a fazerem sexo. E não é sobre isso. Tanto que no nosso projeto, a gente, da forma como eu falo com a minha filha de 5 anos, não é a mesma forma que eu falo com meu filho de 9. Que não é a mesma forma que eu vou falar com você adulto. Que não é a mesma forma que eu vou falar com um profissional da saúde e da educação. Sim. Então, existem formas de você falar. Inclusive, eu tenho estudado, estou fazendo até mentoria sobre o tema, para que eu possa me aperfeiçoar também. E eu, falando sobre o tema, ser essa especialista. Então, o que as pessoas precisam ter... Ah, não, aqui os pais não querem falar sobre isso. Por que não querem falar sobre isso? Porque existe alguém aí que não quer ser descoberto? Exatamente. Tem uma pessoa que foi no meu podcast, a Adriana, que ela inclusive esteve nessa roda de conversa, que ela era abusada pelo pai. Foi abusada a infância dela até a adolescência pelo pai. E ela descobriu que o pai dela fazia com ela era errado em uma palestra na escola. Que foi o dia que ela chegou pra ele e falou assim: eu sei que o que você faz comigo é errado. Meu Deus. Inimaginável, né? Então, assim, é tão próximo, é tão simples, e as pessoas ainda não querem falar sobre o tema sexo. O sexo, ele tá em todos os lugares, gente. Se você não ensinar dentro da sua casa e não trouxer ele pra mesa, de uma forma dinâmica, de uma forma descontraída, eles vão descobrir na rede. Tá todo mundo com acesso à rede social, tá todo mundo com acesso a conteúdos pornográficos. Então... E nesse caso a pauta nem era sexo, é uma proteção pra violência, exatamente, né? E as escolas ainda assim têm esse tabu. Poxa vida. Tem esse tabu, tem essa resistência, infelizmente, mas a gente tá rompendo a barreira aí aos pouquinhos. O que precisar de ajuda, eu já te falei, velho. Eu tô aqui, você tá falando, eu tô aqui com o meu pezinho, porque... Como assim, cara? Como assim não tem um espaço pra ser falado? Porque eu falei das escolas, porque é um momento que tá todo mundo ali aprendendo. Por que não aprender mais isso, não é? E a escola, muitas vezes, é o local da denúncia. Porque como os casos estão dentro da própria casa, essa criança, esse adolescente, ele não sente segurança dentro da casa dele, onde é que ele vai sentir segurança? Na escola, com a tia, com a professora, com quem ele tem outra, exatamente, né? Cara, é muito, muito complicado, né? Bom, e voltando então pro teu espaço de podcast. Então, assim, as pessoas que você convida, como é que funciona? Eu que convido as pessoas. Né? Também... Hoje eu tenho uma equipe, né, que faz... Assim, né? Você tem uma equipe de marketing maravilhosa, né? Mas que é uma... A gente faz essas conversas, né? As nossas reuniões pra gente determinar as pautas e escolher essas pessoas que realmente a gente quer um propósito, um sentido pro nosso canal, para que as pessoas tenham essa informação e possam estar, de alguma forma, aí, impactar a vida delas também. E esse canal você criou depois da Ana Vereadora ou antes? Eu acho que o podcast ele veio antes da Ana ou ele veio junto. Acho que ele veio um pouquinho antes. Antes da Ana Vereadora? Não, eu acho que ele veio depois. Ah, não tô lembrada agora. Mas não importa. Não, foi junho de 24? Você estava em campanha, então? Não, ainda não, nem estava em campanha, nem pensava. Não, ele veio antes da vereadora. Ele veio em junho de 24. Que legal. Quando eu tive a transição de sair do banco. Então, eu ia te perguntar, depois que aconteceu com a Isabela, você trabalhava, como é que funcionou, como é que foi você... A gente já fui pro fim pra voltar pro começo, né? A gente volta, eu sou essa, viu, gente? Mas não tem problema, a gente vai tentando fazer uma linha. Depois que a Isabela morreu, eu já trabalhava no banco e consegui naquele período, né? Passei pelo processo todo, veio o julgamento e depois do julgamento saí de licença, morei fora, fiquei 6 meses morando fora do Brasil, fui pra Califórnia. Quando eu voltei no meu trabalho no banco e de lá eu entrei em dezembro de 2007, foram 16 anos no banco. E saí em março de 24. Acho que foi isso. Eu tô muito perdida. O documentário dela, o documentário saiu em agosto de 23, que aí veio aquele boom, né? Sim. Que foi quando tudo voltou à tona de novo. E eu sempre me questionei o porquê que tudo que levava o nome dela, tudo que falava sobre a minha filha tomava proporções assim muito grandes, muito além do que eu imaginava. Mas acho que essa proximidade das pessoas, sabe? Porque foi muito pesado, foi muito pesado.
Foi muito. Né? Foi como foi, e os detalhes, assim, e a imprensa, eu lembro que assim, eu evitei, eu tava lá fazendo pós, então todo mundo falava sobre o assunto, eu evitava ao máximo o assunto, porque tava me doendo muito, de verdade. E aí eu não escutava mais rádio, porque era o tempo todo, Foram era uma 3 exploração. meses consecutivos, da manhã, do Jornal da Manhã até o Jornal da Noite. Assim, dá pra dividir em várias partes, né? Tem pessoas, assim como você, que se sentiram incomodadas de ver aquilo sempre. A gente, enquanto vítima, dá graças a Deus de ter uma imprensa atuante, uma imprensa firme ali no tema. Mas não sei, eu achei um pouco de exploração, entende? Não, entendo o seu caso, respeito, e aí cada um tem o seu lado, Sim. né? Qual é a entrega que o canal quer, tem canais que foram mais respeitosos, canais que foram menos respeitosos, então depende da linha que o canal segue, né? Mas eu não posso dizer que a imprensa não foi fundamental naquela época. Foi, né? Foi. Porque ela ficou atrás de tudo também, ela investigou também, né? Acabou trazendo muitas coisas ali, então foram 2 anos até o julgamento. Então, aí ela foi julgada, eu estava no trabalho, já não conseguia mais ter aquele desempenho. Foi muito difícil para mim aquele período, mas a ideia de morar fora não foi por um luxo. Graças a Deus eu me considero uma mulher privilegiada de poder ter tido essa oportunidade. Muitas pessoas infelizmente não têm. Então o que eu quis com a minha ida para fora do Brasil era me reconectar, porque eu passei simplesmente, vivi uma vida Zona Norte, feliz da vida, sempre tive uma vida aqui com ela, e de repente eu perdi a minha identidade, até porque eu tinha 23, muito novinha, né? 23 anos, eu fiz 24 anos naquela época. Quando aconteceu eu tinha 23, uma semana depois eu fiz 24. Então era uma menina, uma jovem, né? Jovem, com uma filha de quase 6 anos também, passando por essa tragédia, toda essa proporção, e como me reconectar. Então eu deixei de ser a Carol, deixei de ser a Ana Carolina, passei a ser a mãe da menina. Lá, a mãe daquela menina. Aí ia nos lugares, sempre tive uma vida 12/8, normal, assim como a minha, sua, todo mundo. E de repente eu tô nos lugares, olha ali, olha aquela ali, a mãe da menina, olha ali. Aí você fala assim, eu não pedi pra ser famosa, eu não quero ser famosa. Então, foi muito difícil estabelecer essa conexão com o que tinha me acontecido, com o que estava acontecendo, as proporções. Como eu disse, 3 meses ali, foram 2 anos até o julgamento, então toda hora tinham histórias. Então eu perdi a minha identidade. Então a minha ideia depois do julgamento foi realmente me reconectar comigo mesma, descobrir quem eu era, redescobrir, né, buscar aquela essência. Ficar quietinha, ficar em silêncio, onde a maioria das pessoas não te conheciam, né? E aí eu tava até te contando uma história antes da gente falar, que você falou, como ele não te conhecia? Porque era exatamente isso que eu fui buscar. Então quando eu podia ter a oportunidade de conversar, e a pessoa conversar comigo, eu, Carol, sem a pessoa conversar com a mãe da menina, pra mim era gratificante. Que a gente tava conversando, gente, antes de começar, né, que ela ficou na Califórnia um tempo, e um rapaz foi falar com ela e não sabia quem ela era. Falou, como que não sabia quem você era, né? Mas, e isso não era sobre apagar o que me aconteceu. Sim. Era sobre eu ter a minha identidade. Você mesma, né? Eu mesma. É da brincadeira, né? Eu mesma, Irene. Mas não é isso. E fazer essa reconstrução e me redescobrir, e as pessoas têm muito forte isso, na época, né, o julgamento das pessoas, os jogadores da internet, porque chora demais, se chora demais é desequilibrada, se não chora é porque é fria, os jogadores estão aí para isso, né, e a gente precisa conseguir trabalhar isso, então isso era muito difícil, sempre foi muito isso, porque a gente nem tinha uma rede social tão aberta, tão escancarada quanto a gente tem hoje. Verdade. A gente tá falando de quase 18 anos atrás. É pouco tempo, mas é muito tempo. Sim. Então, isso foi muito difícil para eu me reconectar mesmo, e perdi identidade. E o sofrimento do julgamento, eu lembro que você ficou numa sala, fiquei marcou presa. Demais, você ficou presa numa sala, eu não sei se foram horas ou 4 dias. Nossa, achei que tinha sido horas, eu já tinha sofrido por você. Não, o julgamento começou na segunda-feira, eu fui a primeira a prestar depoimento, e aí eles quiseram me manter lá, por uma estratégia, porque eles disseram que queriam uma possível acariação e tudo mais, por uma estratégia, óbvio. Você imagina eu ali em estado de sofrimento no julgamento da minha filha, um caso de extrema repercussão, simplesmente na primeira fileira com todos os jurados me olhando. Então entendo que hoje, né, tenho esse discernimento de entender que foi uma estratégia, para mim foi muito ruim.
Então, era uma sala extremamente pequena, um quarto. Não, você ficou presa durante 4 dias. 4 dias. Por isso você sentiu essa... Porque é um sofrimento. Eu acho que eles deviam quarto ter feito, com uma mas cama de e um outra ventilador. forma. Então, gente. Uma cama e um ventilador. Você Sem foi uma contato com a minha solitária. família, eu só podia falar com uma pessoa do fórum que viesse me trazer comida, que viesse... Foram 4 dias até eu entrar num estado assim de muito desespero, né? Desespero, eu passar por uma avaliação psicológica dentro do fórum, o juiz chamou uma pessoa para me fazer uma avaliação e eu falei para ele, eu não tenho mais condições de ficar aqui. Então eu fui liberada na quinta-feira à noite e aí na sexta-feira nem foi no último dia do julgamento porque eu não tinha condições de estar lá. Então eu foram entendo 4 que foi dias. uma estratégia que a intenção foi boa, mas... Que dentro da legalidade, pra eles, era plausível. Pensando como ser humano, é desumano. Desumano. Entendeu? Desumano. Eu vi isso e falei, meu Deus. Eu era uma mãe em sofrimento ali naquele momento, então você entende que diante de tudo que me aconteceu naqueles 2 anos, essa aí foi como se uma das últimas coisas pra completar o bolo. A cereja do bolo, né? Pra completar aquele bolo que tava sendo tramado. Então, foram anos muito complicados, que só eu sei o que eu passei, com todos esses julgamentos, todos esses apontamentos, e só eu sei, só a minha família sabe, só meu travesseiro sabe o quanto eu passei daquilo. Então, ter esse momento de descompressão, de me reconectar, foi fundamental, eu acho, para que eu pudesse ter essa virada de chave e me transformasse. Que bom. Porque os primeiros 3 meses que eu fiquei lá, primeiro que eu não falava nada. Você não falava inglês? Não falava inglês, nada. A primeira vez que eu saí para fora do país. Eu simplesmente estava num lugar desconhecido, eu não falava a língua. Estava sozinha? Eu fui sozinha. Então, os primeiros 3... Eu engordei 10 quilos em 6 meses. Então, por mais que aquilo tivesse sido foi muito bom pra mim, né? Depois que eu consegui passar por isso, conheci pessoas lá que me ajudaram muito. Mas você percebe que o seu emocional, meu emocional foi pra comida. Então, tudo foi acontecendo e se transformando. E as pecinhas, aos poucos, elas vão se encaixando, entendeu? Você fez uma fuga. Eu ligava pra minha mãe chorando. Tadinha, aí, ao mesmo tempo, eu tentava disfarçar algo que eu tava sentindo pra que a minha mãe também não ficasse... Porque ela já estava sofrendo demais, sofrendo, né? Também. Todo mundo. Foi um sofrimento da família toda. Então, foi muito difícil esse processo. E depois então, pra dizer que essa pessoa que eu sou hoje, demorou um longo processo pra ela chegar. Com certeza. Então, já faz o quê? Vai fazer 20 anos, né? 18. 18 anos. É um tempo, né, considerável pra você se recuperar. Então, depois você voltou pro banco. Voltei pro banco, fiquei no banco até 2024. Março de 24. E quando veio a ideia de você ser vereadora? Então, quando saiu o documentário, em agosto de 23, tomou essa repercussão. Então, voltou, né? Voltou. E o pessoal jovem que não conhecia a história ficou conhecendo a história. Conhecendo a história. Quantos jovens hoje, que são até meus seguidores, que falam, ou eu era muito pequena na época, tipo 5, 6 anos, não lembro muito, e hoje são mães. Sim. Quantos, nossa, eu nasci, eu tenho 14, 15 anos, você é uma referência pra mim, porque eu engravidei com 17, né? Sim. Não, extremamente jovem. Então, muitas meninas hoje me veem e falam sobre isso, sobre esse tema, sobre o quanto elas me acompanharam, e hoje elas sabem de tudo que me aconteceu, né? Então, tenho muita conexão sobre isso, e aí... Quando o documentário saiu, eu fiz o meu primeiro podcast, que foi no Ticaracaticast, com o Bola e com o Carioca. E foi surreal. Eu nunca tinha... Desculpa, eu posso assumir, porque eu sou uma pessoa falha. Eu nunca tinha assistido podcast. Eu nem acompanhava. Não assistia, não ouvia, não nada. Eu era... Sabe, eu vivia naquela minha vida mãe... minha vida, trabalho, casa, trabalho, não acompanhava isso. E, de repente, o podcast foi um negócio, assim, surreal. Pra você ter ideia de como eu era tão alienada nesse sentido, que quando terminou eles falaram, deixa aí sua rede social. Eu falei, que rede social? Você não tinha? Eu tinha uma minha privada, com os meus amigos lá, com as pessoas que eu conheço. Meia dúzia de fotos? Não, até postava, engraçado. Mas era uma coisa eu comigo mesma. Nunca tive uma rede social pra falar da Ana Carolina.
E aí eu falei, aí tava eu, uma amiga minha, aí eu falava, nossa, Ângela, todo mundo... Aí eu comecei a ver o 1 milhão de visualizações do podcast, muitos comentários, e Aí você tinha a tua rede aberta. Não, Não, aí aí eu você abri. abriu. Tanto que o pessoal falava, não é dela. Ela disse que ela não tem rede social. Eu tive que fazer um vídeo falando, olha, gente... Essa daqui mesmo. Sou eu decidi fazer isso porque muitas pessoas pediram, entendi que talvez você, né? fosse um momento, foi muito carinho que eu recebi ali, né? As pessoas queriam saber também como eu tava. E eu entendi que aquele era o momento, aí eu abri a rede. Aí começou, eu amanhecia com 20 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, e eu no banco falava, caraca, gente, o que tá acontecendo? Banco, acho que chegou minha hora de ir embora. Não, aí ainda fiquei, eu tava em agosto, eu fazia muitas entrevistas, então eu nunca impactei meu horário de trabalho. Banco? Eu trabalhava na mesa de câmbio. Eu fazia Caraca! Nossa, eu imagino você naquela loucura. E aí eu gravava de noite, então, por exemplo, nós estamos gravando aqui de manhã. Eu jamais gravaria com você esse horário. Eu só gravaria depois das 7 da noite. Então eu comecei a fazer essa rotina de entrevistas, as pessoas se encaixando aos meus horários, porque eu jamais impactei o meu horário, meu trabalho, meu desempenho no banco. Eu era extremamente preocupada com isso. Só que em março de 24, né, em fevereiro ali, que eu já comecei a perceber que tinha tomado proporções, eu já me sentia preparada para encerrar aquele meu ciclo no banco. E aí eu fui analisando as possibilidades, como a rede cresceu muito, eu já tinha mais de 100 mil seguidores. Eu falei, eu acho que dá para eu poder falar sobre a minha história. Você tem uma voz, né? Hoje eu tenho uma voz, exato. Quantas pessoas falavam ali que as coisas que eu falava, a forma como eu pensava ajudava elas, eu falei, tá, eu acho que aqui é um meio agora. E aí eu saí em março e logo depois que as pessoas souberam que eu saí do banco, me veio uma proposta política. E eu era extremamente avessa, alheia. Eu falava, não, isso não é pra mim, não quero isso, não é o caminho. E aí uma pessoa falou pra mim, ele falou, Carol, você tá vendo aquela cadeira? Ela tá lá. Basta você ocupar com o seu propósito e com o que você quer e com os seus ideais. Ou deixar alguém que não tenha nada a ver com você ocupar esse lugar. Falei, nossa, forte, né? Forte. Ainda fui muito resistente, eu me filiei ao partido, recebi proposta de alguns partidos, me filiei no último dia. Cara, mas foi muito fiquei ali natural, naquela resistência, né? E as pessoas começaram, nossa, por que você não vai pra política? Então, a política veio de encontro a mim. Você não foi atrás. Não fui atrás dela. Ela que veio de encontro a mim diante da minha história, do que estava acontecendo ali. E aí eu falei, então tá bom, então vamos. Mas você se vê agora com o teu programa, você nos vídeos, então você fala muito bem. Você é muito articulada de verdade. Você é bem articulada, você sabe o que você quer. E o teu propósito é muito assertivo, assim. Tá falando de criança, que foi o que aconteceu com você. Tá ajudando muitas mulheres, meu, é incrível. De verdade, é incrível o que você tá fazendo. Você consegue ver isso? Hoje eu me vejo nesse lugar e me pergunto por que eu fiquei tanto tempo longe dele. Porque precisava, você não estava preparada, talvez, isso. né? Mas tá tudo certo. Porque naquela época que tudo me aconteceu, eu recebi propostas políticas. Imagina, 23 anos, 24 anos. O que eu ia falar pra você? Você aproveitou de uma situação e não é isso. Não é isso. Hoje, assim, a minha história, não tenho dúvidas que me levou para esse lugar. Só que hoje, tanto eu quanto as pessoas entenderam que não foi um aproveitamento, foi um propósito. Mas todo mundo precisava se recuperar daquela situação. Todo mundo, sabe? Mundo. Como e aí se curar. Exatamente. Todo mundo se curou e sabe que você hoje está forte para dar voz. Para poder falar como eu falo hoje. Não tem força. Exato. É isso. Perfeito. Mas assim, como Deus é bom, né? Deus preparou tudo direitinho. É o que eu falo. E é muito claro, né? A gente não entende os propósitos de Deus e as mensagens e os horários e como ele vai mandar aquela notícia. Mas como foi, porque foi, a maneira que foi. Hoje eu tenho um entendimento e consigo ver que tudo isso foi por algo muito maior. Naquela época é óbvio que você se questiona, porque com você, poxa Deus, né? Eu sou uma pessoa do bem, por que comigo? Não que eu tivesse tido alguma briga com Deus ou uma descrença. Mas você tem na sua intimidade... Você questiona, não tem como, na sua intimidade você vai falar.
Não tem como. Mas hoje eu entendo. Foi muito forte. O famoso muito... escreve certo por linhas tortas. Sim. E a gente precisa de um tempo para amadurecer isso. Acredito que a Isabela é um anjo. É um anjo e tem trazido, através de você agora, né? Como mãe, porque é uma ligação que não tem coisa mais forte, a mãe e filha, né? Através de você, ela tem te ajudado a trazer à pauta tantas pessoas que estão precisando de ajuda e não teria uma pessoa como você. Então, assim, não sei... Deus um dia vai responder pra gente, provavelmente, né? Mas a gente não tem essas respostas, né? Mas eu entendo o que você tá falando. Que veio todo aquele acontecimento todo pra hoje você ser essa mulher forte que você é, né? Ajudando tanta gente, né? Amém, obrigada. Mas é verdade, cara. Eu vejo seus programas, eu vi essa menina, que eu falei, nossa, como... Porque ela falou isso, né? Como que alguém falou pra ela, existem mães que não amam. E que é aquela moça. E ela se questionou, e ela disse, ela saiu de casa aos 22 anos, porque um médico falou pra ela, existem mães que não amam. Porque ela falou, o abuso dela era de 4 até os 22 anos, é isso, de né? 4 quando ela começou a ter esse entendimento, ela que nem foi sabe quando se os foi pais antes. se separaram e tudo mais. Então ela sofreu todo tipo de violência, de abuso, de tudo. E ela entendia o tempo todo que a culpa era dela. Que mãe ama, as mães amam. Então, a minha mãe tá fazendo isso porque me ama. A minha mãe tá fazendo isso pra me proteger. Eu errei. Então, ela teve muito tempo. Hoje ela tem 30 e poucos anos, mas ela demorou muitos anos da vida dela pra entender que não era ela que tinha errado. E mesmo assim, saindo de casa aos 22 anos, sabendo tudo que ela passava, que ela saiu em estado de sofrimento, de abandonar a mãe. Nossa, ainda se sentindo culpada, né? Se sentindo culpada. Poxa vida. É bem difícil. Bom, olha, a gente vai, eu sei que o papo tá muito bom, né, gente? Mas a gente vai fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, sim, tem muita coisa pra conversar. Como eu falei pra vocês, ela é aqui da Zona Norte, a intenção também é ajudar a gente dar voz também pra Zona Norte, né? Porque a gente sabe que são alguns vereadores que a gente tem, né, hoje, Sim. de representação, mas acho que falta algumas coisas aqui pra Zona Norte. Vamos falar depois dos nossos trabalhos na Zona Norte, as nossas parcerias, vamos trazer... A gente já falou, contextualizou um pouco, Sim. Falou um pouco da história de onde tudo começou, e agora a gente vai falar sobre o processo que a gente tem passado agora. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Legal. E você pode contar comigo o que você precisar, Obrigada. Tá bom? Eu tenho um pouquinho de voz aqui na Zona Norte, então eu te ajudo. É o que a gente precisa. É isso aí. Obrigada. Gente, que maravilhoso, né? Vocês gostaram do episódio de hoje? Foi top, não foi? Manda pra quem você quiser. Se inscreve aqui no canal. A gente tá falando sempre sobre empresários aqui da região. Pessoas de peso aqui da região, que tem o que falar, o que tem que trazer pra você alguma história. Como a da Ana, né? Que todo mundo conhece a história dela. E como ela é resiliente, como ela tá trazendo, assim, uma energia tão boa, né? Coisas boas para mulheres e crianças, enfim, que tá precisando também. Então, se você gostou desse episódio, encaminha para quem tá precisando ouvir isso, tá bom? Obrigada mais uma vez, Ana. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Um beijo para nossa Zona Norte. É isso aí. Gente, então eu espero você no próximo episódio.